Bem-vindo ao negócio de fé de 7 dias, onde a sua fé impulsiona o seu trabalho. E o seu chamado molda sua estratégia. Seja muito bem-vindo ao negócio de fé de 7 dias, um lugar onde sua fé alimenta o seu trabalho. Seu chamado molda sua estratégia. E seu negócio se torna um instrumento para a glória de Deus. Este não é apenas um canal. É uma missão divina. É um movimento de crentes no mundo dos negócios, empreendedores, visionários e líderes com mentalidade de reino, que acreditam que negócios podem ser sagrados e que o lucro pode servir a um propósito eterno. No negócio de fé de 7 dias, não ensinamos apenas como crescer um negócio. Nós caminhamos com você na construção de um legado, fundamentado em 7 pilares da fé: dedo para a direita, adoração, sabedoria, mordomia, generosidade, integridade, propósito e descanso. Se você crê que Jesus não é apenas o Salvador da sua alma, mas também o Senhor das suas planilhas, contratos, clientes e fluxo de caixa, então você está no lugar certo. Aula de hoje: quando o dinheiro se torna um mestre e como se libertar. Me deixe te perguntar: você já sentiu que o dinheiro está controlando você, em vez de você controlar o dinheiro? Já acordou ansioso, correndo atrás de boletos, lidando com dívidas, ou com medo de que seu valor dependa do saldo da sua conta bancária? Você não está sozinho. Na verdade, essa é uma das maiores batalhas espirituais que os empreendedores enfrentam, não por falta de habilidade, mas porque, em algum momento, o dinheiro deixou de ser um servo e passou a ser o mestre. Mas aqui está a boa notícia. Jesus não veio apenas para salvar sua alma. Ele veio para libertar suas finanças. Na aula de hoje, vamos mergulhar profundamente na jornada de despertar espiritual, como homens como Dave Ramsey transformaram a falência em renascimento. Como Truett Cathy priorizou Deus acima do lucro. E como viver segundo os princípios financeiros da Bíblia nos conduz à paz. Não apenas à prosperidade. Você vai descobrir o que acontece quando, marca de verificação, você troca o medo pela fé nas suas finanças. Marca de verificação abandona a ganância e abraça a generosidade. Marca de verificação constrói seu negócio não com base no ego, mas com base no propósito eterno. Isso é mais do que uma estratégia de negócios. É uma transformação do coração. É o momento em que você para de se esforçar para controlar tudo, e começa a ser um mordomo fiel do que Deus te confiou. Então, respire fundo. Faça uma pausa. Abra não apenas seu caderno, mas também o seu coração. Porque este pode ser o capítulo que muda tudo. Seja bem-vindo novamente ao negócio de fé de 7 dias, onde cremos que sua maior riqueza começa no seu espírito. Vamos começar essa jornada juntos. Finanças são um servo, não um senhor, uma jornada de transformação interior e liberdade financeira verdadeira. Prólogo: a ansiedade e o anseio por liberdade. Você já perdeu o sono à noite, preocupado com dinheiro? No mundo turbulento dos negócios, os empreendedores enfrentam constantemente uma imensa pressão financeira, mercados voláteis, dívidas crescentes, contas vencendo, tudo isso paira como nuvens escuras sobre a mente, provocando medo profundo. Uma pesquisa recente revelou que 77% dos americanos se sentem ansiosos com sua situação financeira. E 58% admitem que o dinheiro controla suas vidas. Fonte: CapitalOne.com. Esse estresse não rouba apenas o sono ou prejudica a saúde, ele vai corroendo a esperança e a motivação empreendedora. Quedas de mercado ou crises econômicas podem apertar o peito de um empresário com angústia. Dia após dia, você pode se ver servindo ao dinheiro, correndo atrás de pagamentos, receitas e lucros, em vez de deixar que o dinheiro sirva ao seu propósito e sonho maior. O medo do fracasso financeiro nos aprisiona, transformando nosso negócio numa cela. O dinheiro se torna um senhor cruel. Se você não ganhar o suficiente, você é um fracasso. Se a receita cair, você perdeu. Esses sussurros ecoam dentro de nós, levando-nos a questionar nosso próprio valor. Um provérbio moderno adverte:
Ou você domina seu dinheiro, ou a falta dele dominará você para sempre. Fonte: uelbain.gmu.edu. De fato, quando o dinheiro assume o trono, a liberdade e a alegria desaparecem. E ainda assim, dentro de cada empreendedor arde um desejo profundo, o anseio por liberdade. Não apenas a liberdade financeira superficial de ter muito dinheiro no banco, mas uma liberdade interior mais profunda, a paz de saber que o dinheiro já não controla você. Esse é o momento em que você assume o controle das suas finanças e vê o dinheiro como um servo fiel da sua missão, não um senhor cruel. O filósofo P.T. Barnum disse certa vez: o dinheiro é um péssimo senhor, mas um excelente servo. Quando adorado, o dinheiro se torna um tirano, mas quando colocado em seu devido lugar, torna-se um poderoso aliado. Este ensaio foi escrito para você, empreendedor que vive e trabalha nos Estados Unidos, carregando tanto a fé quanto a ambição. Juntos, embarcaremos numa jornada profunda, onde a sabedoria eterna da Bíblia encontra os aprendizados reais de empreendedores lendários. Desde a ascensão e queda de Dave Ramsey, a filosofia centrada em Cristo de Truett Cathy no chique fio à simplicidade e disciplina de Warren Buffett, até a visão centrada nas pessoas de Howard Schultz do Starbucks, cada história reafirma a verdade. As finanças são um servo, não um senhor. Vamos começar enfrentando os desafios da vida real que facilmente permitem ao dinheiro se tornar nosso mestre. Depois, exploraremos o ponto de virada, um despertar espiritual que nos reconecta com o caminho bíblico. Em seguida, descobriremos o que realmente significa a liberdade financeira segundo Deus, e como aplicar princípios do reino na administração do dinheiro, desde o dízimo, o gasto sábio, evitar dívidas, até o investimento com propósito. Por fim, este ensaio concluirá com um forte chamado: que o dinheiro sirva à missão sagrada para a qual você foi chamado, e não dite os rumos da sua vida. Ninguém pode servir a dois senhores, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24 da manhã. Esse versículo será a bússola de toda essa jornada. Você está pronto? Respire fundo. Coloque as preocupações financeiras de lado por um instante, e dê seu primeiro passo rumo à liberdade e à transformação do coração. Capítulo 1. Quando o dinheiro se torna um senhor tirano. Dizem por aí, o dinheiro tem um poder quase hipnótico. No mundo implacável dos negócios, não é difícil o dinheiro subir ao trono se não estivermos vigilantes. Vamos observar alguns dos desafios reais que todo empreendedor enfrenta, fatores que transformam o dinheiro de servo leal em tirano dominador. Dívida esmagadora. Pegar empréstimos para expandir o negócio é comum, mas quando a dívida ultrapassa a receita, acabamos trabalhando só para pagá-la. Provérbios 22:7 traz uma verdade direta: o que toma emprestado é servo do que empresta. Dave Ramsey, hoje um conselheiro financeiro renomado, aprendeu isso da pior maneira. Aos 26 anos, possuía imóveis avaliados em milhões, tudo financiado por bancos. Quando os bancos exigiram o pagamento e o mercado virou, Dave perdeu tudo antes dos 30. A dívida transformou um empreendedor promissor num prisioneiro falido, cheio de vergonha e desespero, investimentos ruins e ambição desmedida. Na ânsia de enriquecer, muitos colocam dinheiro em negócios que mal compreendem. A bolha das .com nos anos 90, ou o colapso imobiliário de 2008, são exemplos. Pessoas mergulharam como mariposas na luz, e perderam tudo. O Warren Buffett adverte: nunca teste a profundidade de um rio com os dois pés. Quando um investimento fracassa, você não perde só o dinheiro, perde a confiança. E o dinheiro, mesmo aquele que já foi embora, começa a zombar de você mentalmente. Inflação de estilo de vida e gastos excessivos. Quando os negócios vão bem, os gastos disparam. Carros de luxo, mansões, festas extravagantes, tudo isso drena os lucros e pode levar a viver acima dos meios. Uma frase atribuída a Buffett diz: não poupe o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de poupar. Infelizmente, muitos fazem o oposto.
Vivem de salário em salário, sem reserva para tempos difíceis. Esse estilo de vida pode parecer poderoso por fora, mas por dentro revela dependência, insegurança e comparação, perda de clientes e queda de receita. O mercado muda, concorrentes surgem, produtos perdem relevância, o fluxo de caixa diminui. Meses seguidos no vermelho podem abalar sua fé e força. Logo, você se pega verificando números obsessivamente, conta bancária, faturamento, com medo. Será que hoje entra dinheiro suficiente para cobrir as despesas? Quando a receita se torna uma obsessão, o dinheiro já assumiu o trono, e rouba a alegria que antes te fazia empreender. Esses desafios são apenas parte das armadilhas invisíveis que os empreendedores enfrentam. Eles funcionam como correntes que nos afastam da missão original e nos fazem girar ao redor do dinheiro. Dave Ramsey, uma lição dolorosa sobre dívidas. Paremos um pouco na história de Dave Ramsey, porque ela está cheia de lições. Como vimos, ele era um jovem milionário que perdeu tudo por causa das dívidas. Em uma entrevista, ele confessou: "Fali na casa dos 20 anos. Perdi tudo, tinha um filho pequeno, e mal conseguíamos sobreviver." Ele descreveu a dor de segurar uma mamadeira com vergonha e raiva de si mesmo. A dívida era seu único senhor, controlava suas decisões. Vender bens, trabalhar mais horas, cortar drasticamente os gastos. Dave disse que se sentia completamente sem liberdade. Tudo girava em torno da sobrevivência financeira. Mas foi nesse fundo do poço que uma semente de despertar brotou. Uma noite, rodeado de contas atrasadas, ele abriu sua Bíblia e se deparou com Provérbios 22:7. Os ricos dominam sobre os pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Essa verdade milenar o atingiu em cheio. Percebi que havia me tornado escravo da dívida. Relembrou Dave. Somente voltando aos princípios de Deus eu poderia ser liberto. A partir dali, ele reconstruiu sua vida, passo a passo, baseado em valores bíblicos. Honestidade, disciplina, contentamento e liberdade das dívidas. Sua história mostra o quão cruel o dinheiro pode ser como senhor. Mas também como a esperança pode surgir mesmo na noite financeira mais escura. Quando empreendedores perdem a bússola interior. Quando o dinheiro governa, perdemos o rumo. Pense, por que você começou seu negócio? Por paixão? Para resolver um problema? Para gerar impacto? Para glorificar a Deus? Muitos empreendedores começam com propósito e paixão. Mas, na corrida por lucros, a bússola interior começa a falhar. Em vez de perguntar: "Estou cumprindo minha missão?", passamos a perguntar: "Quanto foi o lucro deste mês?" Howard Schultz, fundador da Starbucks, disse: "Não estamos no ramo do café servindo pessoas. Estamos no ramo de pessoas. Servindo café. Pessoas, não produtos, eram o centro." Mas se Schultz tivesse se focado apenas em vender mais cafés, ignorando as pessoas, a marca teria perdido sua alma. Quando o dinheiro domina o pensamento, sacrificamos valores e relacionamentos, as coisas que realmente dão significado ao negócio. John Maxwell, renomado palestrante cristão, fala sobre duas mentalidades: escassez e abundância. A mentalidade de escassez diz: "Não vai dar para todo mundo, então guarde tudo." A mentalidade de abundância declara: "Sempre há o suficiente para compartilhar. E ao dar, recebemos mais." Maxwell encoraja: se você tem uma ideia, compartilhe. Terá outras. Se tem dinheiro, dê um pouco. Você pode ganhar mais. Se tem um pão, reparta. Você pode assar outro. Isso reflete uma verdade profunda da Bíblia. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 8:35 da noite. Mas quando o dinheiro é o Senhor, nosso padrão mental recai no medo de perder, de doar, de ser deixado para trás. Esquecemos que a generosidade e a confiança na provisão de Deus trazem bênçãos duradouras. Este capítulo nos mostra com clareza: quando o dinheiro está fora de lugar, ele se torna um tirano. Dívida, ganância, desperdício,
ansiedade, são correntes que escravizam a alma do empreendedor. Mas mesmo nesses lugares escuros, a luz espiritual começa a brilhar. Assim como Dave Ramsey encontrou a verdade nas Escrituras no seu momento mais difícil, nós também podemos encontrar. Capítulo 2. O despertar, luz na hora mais escura. Há um ditado antigo: a hora mais escura da noite é pouco antes do amanhecer. Para muitos empreendedores, o amanhecer do despertar espiritual chega após a noite financeira mais sombria. É aquele momento sagrado em que você percebe: sozinho, não consigo me libertar do domínio do dinheiro. E sua alma começa a clamar por algo maior. Tudo começa com uma oração. Despertares espirituais frequentemente começam com uma oração simples e sincera: Senhor, eu permiti que o dinheiro governasse minha vida. Ajuda-me a te colocar em primeiro lugar e a administrar as finanças conforme a tua vontade. É nesse ponto que o milagre começa. A Bíblia diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Embora este versículo tenha sido escrito sobre a lei e o pecado, a verdade aqui se aplica poderosamente à escravidão financeira. Em Cristo, somos verdadeiramente livres, inclusive livres da escravidão material. Muitos empreendedores cristãos testemunham que sua virada financeira não veio de um curso de enriquecimento ou de um investimento de sorte, mas de colocar sua fé em Deus e aplicar sua palavra em suas decisões financeiras. Alguns relatam a paz que experimentaram ao dizimar com fidelidade, mesmo quando os negócios estavam apertados. Outros contam como pedir perdão aos funcionários por priorizar o lucro acima das pessoas transformou a cultura da empresa e renovou os resultados. O que o mundo chama de comportamento não empresarial, muitas vezes é a chave para um sucesso sustentável. De volta à bússola das Escrituras. Quando a alma desperta, o empreendedor começa a redefinir sua relação com o dinheiro. A Bíblia se torna a bússola. Passamos a enxergar que tudo o que temos não nos pertence de verdade, somos apenas mordomos. O Salmo 24:1 nos lembra: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Compreender isso gera humildade. Em vez de declarar com orgulho: eu conquistei esse dinheiro, passamos a sussurrar com gratidão: Senhor, obrigado pela capacidade e oportunidade de gerar recursos. Ajuda-me a usá-los conforme tua vontade. Um sinal claro de que um empreendedor foi despertado espiritualmente é colocar Deus em primeiro lugar em suas decisões financeiras. Isso pode se expressar de várias formas: orar antes de investir ou expandir o negócio, buscar sabedoria nas Escrituras em tempos de incerteza, obedecer princípios bíblicos mesmo quando vão contra a lógica do mundo. Por exemplo, a Bíblia ensina o princípio do dízimo, separar 10% da renda para a obra de Deus. Para a mente secular, doar 10% do lucro da empresa pode parecer loucura. Mas inúmeros empresários fiéis testemunham: nunca faltou por causa do dízimo. Na verdade, a generosidade abriu portas de bênçãos inesperadas. Deus diz através de Malaquias: tragam o dízimo completo ao depósito do templo. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Malaquias 3:10 da manhã. Despertar espiritualmente é ousar colocar Deus à prova, e descobrir que Ele é sempre fiel. Resgatando o verdadeiro valor e propósito. Empreendedores despertos compreendem que o valor real não se mede em dinheiro. O apóstolo Paulo escreveu: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. 1 Timóteo 6:6-7. Essa verdade desfaz a ilusão de que nosso patrimônio define nosso valor. Howard Schultz, fundador da Starbucks, viu o pai perder o emprego e sofrer por não ter seguro de saúde. Essa experiência dolorosa plantou a semente espiritual que o levou a garantir plano de saúde até mesmo para funcionários de meio período, algo raro nas empresas americanas. Mesmo com a oposição de alguns acionistas,
Schultz permaneceu firme, baseado em seus valores. O resultado? A Starbucks ganhou uma equipe mais comprometida e uma imagem de marca enraizada na compaixão. Ao colocar pessoas acima do lucro, a empresa prosperou ainda mais, um eco vivo das palavras de Jesus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6:33 da manhã. Paz em meio à tempestade. Talvez a evidência mais bela de um despertar espiritual seja a paz que preenche o coração do empreendedor, mesmo quando a tempestade financeira ainda está acontecendo. A Escritura fala de uma paz que excede todo entendimento, Filipenses 4:7, uma paz que chega quando entregamos tudo nas mãos de Deus. Quando você ora e entroniza Deus nas suas finanças, um alívio indescritível o invade. O peso do dinheiro começa a sair dos seus ombros, porque agora você sabe que não está mais sozinho no leme do barco. Deus, o dono de todo ouro e prata, está no comando. Muitos empreendedores relatam que, após se comprometerem com os princípios financeiros de Deus, mesmo que a receita não tenha mudado de imediato, seus corações foram transformados, a ansiedade diminuiu, as noites sem dormir desapareceram. As decisões movidas pelo medo foram substituídas por confiança e clareza. Como diz o Salmo, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Salmo 46:10. Essa paz interior se torna o alicerce para reconstruir uma empresa mais sábia, sólida e eterna. Da escravidão à liberdade, o despertar espiritual leva a uma revelação poderosa. O dinheiro é temporário, mas sua relação com Deus é eterna. Paulo instrui: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. 1 Timóteo 6:17 da manhã. Quando nossa alegria e esperança estão ancoradas em Deus, o dinheiro volta ao seu lugar certo, como ferramenta, não como Deus. Cada despertar é único. Para alguns, vem como uma oração solitária no meio da madrugada. Para outros, através de uma pregação dominical. E às vezes, pelas palavras sinceras de um amigo de fé. Mas todos compartilham o mesmo ponto. Retiramos o dinheiro do trono do coração, e convidamos o Rei dos Reis a reinar ali. E quando Jesus se torna o Senhor, ele diz: muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25:21. Que coisa maravilhosa! O Rei nos chama de servos fiéis. E esse, querido empreendedor, é o título mais nobre que alguém pode ter. Porque quando servimos a Cristo, recuperamos o domínio sobre o dinheiro. Não somos mais controlados por ele, nós o comandamos, segundo a vontade de Deus. Isso é o verdadeiro começo da liberdade financeira. 5 perguntas de reflexão para aplicação prática. Seja sincero: quem está no controle da sua vida financeira neste momento, Deus ou o dinheiro? Essa pergunta revela quem realmente ocupa o trono do seu coração. Você tem orado e buscado a vontade de Deus antes de tomar grandes decisões financeiras ou de negócios? A verdadeira liberdade começa com rendição total. Qual princípio bíblico você precisa aplicar hoje? Dízimo. Evitar dívidas. Viver com simplicidade ou ter disciplina financeira? A obediência em pequenas coisas abre portas para grandes bênçãos. O que está impedindo você de viver com generosidade e fé nas suas finanças? Medo, orgulho ou pressão externa? Identificar o ladrão da sua paz é o primeiro passo rumo à liberdade. Se Deus fosse verdadeiramente o Senhor das suas finanças, como sua vida e seus negócios estariam diferentes daqui a 6 meses? Visualize o impacto, não só em lucros, mas em paz, influência e frutos eternos. Muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25:21. Essa é a aprovação que todo empreendedor fiel deseja ouvir. Então que essa jornada não apenas informe sua mente, mas desperte o seu coração, e mova você à ação. Porque quando Deus é o seu mestre, você conhece a verdadeira liberdade. E o dinheiro se torna servo da missão que ele confiou a você. Mensagem final: obrigado por acompanhar o Negócio de Fé de 7 dias.
Obrigado por estar conosco aqui no Negócio de Fé de 7 dias. Se você chegou até aqui, eu creio de coração, isso não foi por acaso. Deus está despertando algo no seu espírito. Ele está te chamando, não apenas para administrar melhor o dinheiro, mas para viver livre e caminhar com propósito na missão que Ele te deu. Se essa mensagem falou com você, pare por um momento e reflita. Quem está sentado no trono das minhas finanças? Se ainda não for Jesus, saiba, Ele não vem para te condenar, mas para te libertar. Dedo para a direita no próximo episódio. Vamos mergulhar ainda mais fundo. O tema será: Liberdade Financeira Bíblica, o tesouro dentro de você. Vamos descobrir como a liberdade que Deus oferece vai além das riquezas externas e se revela na paz, propósito e contentamento que só o Evangelho pode dar. Porque o maior tesouro não está na sua carteira, está no seu coração. Se esta mensagem te abençoou, marca de verificação e inscreva-se no canal. Marca de verificação, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de encorajamento. Marca de verificação e comente abaixo, o que mais falou com você hoje. Lembre-se, aqui no Negócio de Fé de 7 dias, estamos construindo mais do que negócios. Estamos construindo vidas fundamentadas no reino de Deus. Até a próxima. Permaneça fiel, permaneça focado, e que o seu negócio seja uma luz no mundo. Deus te abençoe, e até a próxima lição. Viva!